pessoal, tudo bem com vocês? E sejam bem-vindos a mais um Lendo e Reagindo a Anne de Green Gables. Se você é novo no canal, vou deixar aqui nos cards a playlist, com todos os capítulos que a gente já leu de Anne de Green Gables. Nós estamos no livro 2, hoje a gente vai começar o capítulo 10 do livro 2. Se você já tá aqui no canal há algum tempo, seja bem-vindo de volta. Espero que vocês estejam gostando dessa leitura comigo. Eu estou amando ler Anne de Green Gables com vocês. Vou deixar na descrição do vídeo o link para quem quiser comprar ou o livro 1 ou o livro 2 ou a coleção completa com os 13 livros, tá? Então vamos lá, sem mais delongas. O nome do capítulo é Davy em busca de emoções. Gente, o que essa criança vai aprontar? Vamos lá. Enquanto voltava da escola pela Rota das Bétulas, em uma tarde de novembro, Anne sentiu-se convencida, mais uma vez, de que a vida era algo maravilhoso. Aquele tinha sido um bom dia e tudo correra bem em seu pequeno reino. St. Clair Donnell não havia brigado com nenhum colega por causa do nome. O rosto de Prilly Rogerson estava tão inchado em consequência de uma dor de dentes que ela nem tentou flertar com os meninos ao seu redor. Barbara Shaw tinha se envolvido em apenas um acidente, ao derramar uma concha d'água no chão. E Anthony Pye não comparecera à escola. A melhor notícia para Anne é quando o Anthony Pye não vai na aula. Esse novembro está sendo um ótimo mês, exclamou Anne, que nunca havia superado o hábito infantil de falar consigo mesma. Novembro geralmente é um mês tão desagradável, é como se o ano repentinamente descobrisse que estava ficando velho e que não poderia fazer mais nada, exceto chorar e desesperar-se por isso. Esse ano está envelhecendo graciosamente, assim como uma altiva dama idosa que sabe ser encantadora mesmo com o cabelo grisalho e as rugas. Os dias têm sido adoráveis e os entardeceres prazerosos. Essa última quinzena está sendo muito pacífica e até mesmo Dave tem se comportado bem. Creio que ele realmente está melhorando muito. Os bosques estão tão tranquilos hoje, nem um murmúrio, exceto o suave sussurro do vento na copa das árvores. Soa como a arrebentação em uma praia longínqua. Como são queridas as árvores! Que belas árvores vocês são! Amo cada uma de vocês como uma amiga. Anne se deteve para abraçar uma jovem bétula e beijar seu tronco branco creme. Diana, que a apontou na curva do caminho, viu-a e riu. Anne Shirley, você só finge ser adulta. Acho que quando está sozinha você continua a mesma menininha que sempre foi. Bem, não dá para superar o hábito de ser uma garotinha de uma vez só, respondeu alegremente. Veja bem, fui uma criança durante 14 anos e somente há míseros 3 anos é que virei adulta. Tenho certeza de que sempre me sentirei como uma criança quando estiver nos bosques. Essas caminhadas da escola para casa são praticamente os únicos momentos que tenho para sonhar, exceto aquela meia hora antes de dormir. Estou tão ocupada em lecionar, estudar e ajudar Marilla com gênios que não tenho tempo para imaginar coisas. Você não imagina as esplêndidas aventuras que tenho todas as noites, alguns instantes antes de ir para a cama, no meu quartinho do lado leste. Sempre imagino que sou uma pessoa muito brilhante, triunfante e esplêndida, uma grande prima-dona, uma enfermeira da Cruz Vermelha ou ainda uma rainha. Na noite passada eu era uma rainha. É verdadeiramente formidável imaginar-se uma rainha. Você se diverte ao máximo sem nenhum inconveniente e pode deixar de ser uma rainha quando quiser, o que não acontece na vida real. Mas aqui nos bosques eu gosto mesmo é de imaginar que sou uma pessoa completamente diferente. Sou uma dríade morando em um velho pinheiro ou um pequeno duende marrom que se esconde embaixo de uma folha amassada. Aquela bétula que você me viu beijar é uma das minhas irmãs. A única diferença é que ela é uma árvore e eu uma moça. Mas na verdade não há diferença. Aonde você está indo, Diana? À casa dos Dixons. Prometi ajudar a Alberta a costurar o vestido novo dela. Você não pode me encontrar ao crepúsculo, Anne, e acompanhar-me até em casa? Talvez, já que Fred Wright não está na cidade, disse Anne com uma expressão inocente e calculada. Diana enrubesceu, atirou a cabeça para trás e continuou caminhando. Entretanto, não parecia estar ofendida.
Anne tinha a intenção de ir à casa dos Dickens naquela noite, mas não foi. Ao chegar em Green Gables, ela encontrou uma situação que baniu qualquer outro pensamento de seu cérebro. Marilla a encontrou no quintal, com os olhos arregalados de pavor. Anne, Dora está desaparecida. Dora? Desaparecida? Anne olhou para Dave, que se balançava no portão, e detectou uma certa satisfação em seu olhar. Dave, você sabe onde sua irmã está? Não sei, respondeu ele sem hesitação. Não a vejo desde a hora do almoço, juro por Deus. Estive fora desde 1h da tarde, disse Marilla. Thomas Lynde adoeceu de repente, e Rachel me chamou com urgência. Quando saí daqui, Dora estava brincando com a boneca na cozinha, e Dave estava fazendo tortinhas de barro atrás do celeiro. Eu cheguei em casa meia hora atrás e não consigo encontrar Dora. Dave afirma que não a viu desde que eu saí. Não vi mesmo, declarou Dave solenemente. Ela deve estar em algum lugar aqui por perto, disse Anne. Dora jamais iria longe sozinha. Você sabe como ela é tímida. Talvez ela tenha caído no sono em um dos quartos. Marilla balançou a cabeça. Eu já procurei pela casa inteira, mas ela pode estar no celeiro ou no estábulo. Uma busca completa foi realizada. Cada canto da casa, do quintal e das construções externas foi esquadrinhado pelas duas mulheres preocupadas. Anne vasculhou os pomares e a floresta assombrada, chamando por Dora. Marilla acendeu uma vela e explorou o porão. Dave acompanhou uma de cada vez e foi muito criativo ao sugerir os lugares em que Dora poderia estar escondida. Por fim, os três se reencontraram no quintal. É um grande mistério, murmurou Marilla. Onde ela pode estar? Disse Anne miseravelmente. Talvez ela tenha tropeçado e caído dentro do poço, sugeriu Dave com animação. Anne e Marilla entreolharam-se, temerosas. A hipótese estivera com as duas durante toda a busca, mas nenhuma delas ousara colocá-la em palavras. Ela pode ter caído, sussurrou Marilla. Anne, sentindo-se frágil e nauseada, foi até a beirada do poço e olhou. O balde estava pendurado pelo lado de dentro. Lá embaixo, bem no fundo, era possível enxergar o brilho d'água. O poço dos Cuthberts era o mais profundo de Avonlea. Se Dora... Mas Anne não conseguia suportar a ideia. Ela estremeceu e voltou-se para longe. Vá correndo chamar o Sr. Harrison, pediu Marilla, retorcendo as mãos. O Sr. Harrison e John Henry não estão em casa, eles foram até a cidade. Vou chamar o Sr. Barry. O Sr. Barry acompanhou Anne, trazendo consigo um rolo de corda em cuja extremidade tinha atado um instrumento parecido com uma garra, que um dia fora um garfo de jardinagem. Marilla e Anne ficaram ali por perto, trêmulas de horror e medo, enquanto o Sr. Barry vasculhava o poço. E Dave, montado no portão, observava o grupo com uma expressão que indicava grande contentamento. Por fim, o Sr. Barry balançou a cabeça com um ar aliviado. Ela não pode estar lá embaixo. No entanto, é muito curiosa a questão do paradeiro dela. Olha aqui, rapazinho, tem certeza de que não faz ideia de onde está a sua irmã? Já disse 1 dúzia de vezes que não sei, disse Dave com ar ofendido. Talvez um mendigo tenha roubado Dora. Quanta bobagem, disse Marilla com severidade, aliviada do terrível medo do poço. Anne, você acha que Dora pode ter ido até a fazenda do Sr. Harrison? Desde o dia em que você a levou até lá, ela só fala do tal papagaio. Não creio que Dora teria se aventurado tão longe sozinha, mas irei até lá para conferir. Ninguém estava olhando para Dave naquele momento ou teriam percebido uma decidida mudança em seu semblante. Em silêncio, o menino desceu o portão e correu para o celeiro, o mais rápido que suas perninhas rechonchudas conseguiam. Anne cruzou os campos até a fazenda do Sr. Harrison com muita pressa e sem grandes esperanças. A casa estava trancada, as persianas estavam fechadas e não havia nenhum sinal de vida no local. Ela foi até a varanda e gritou por Dora. Ginger, que estava na cozinha, guinchou alto e xingou com repentina ferocidade. Porém, em meio aos acessos do pássaro, Anne ouviu um choro lamurioso vindo da edícula do jardim, a qual o Sr. Harrison usava como depósito de ferramentas.
Anne correu para a porta, puxou o ferrolho e encontrou a pequena mortal, com o rosto molhado de lágrimas, desamparadamente sentada sobre o barril de pregos virado de cabeça para baixo. Oh, Dora, Dora, que susto você nos deu! Como veio parar aqui? Dave e eu viemos aqui para ver Ginger, soluçou a menina. Mas não conseguimos vê-lo. Dave só fez com que ele xingasse quando chutou a porta. E então, Dave me trouxe até aqui. Correu para fora e trancou a porta. E eu não consegui sair. Eu chorei, chorei, fiquei assustada. E eu estou com tanta fome, tanto frio. Pensei que você não queria me encontrar, Anne. Dave? Mas Anne não conseguiu dizer mais nada. Ela carregou Dora para casa com o coração pesado. A alegria por ter encontrado a criança sã e salva submergiu em meio à dor causada pelo comportamento de Dave. A audácia de ter trancado Dora poderia ter sido perdoada com facilidade, mas Dave havia mentido. Ele havia claramente mentido a sangue frio. Essa era a triste realidade, e Anne não podia fechar seus olhos diante disso. Ela quis sentar-se e chorar, por puro desapontamento. Ela havia passado a amá-lo com muita ternura e só naquele momento é que percebera o quanto, e descobrir que ele era culpado por uma mentira deliberada era uma dor insuportável. Marilla ouviu a história de Anne em um silêncio que não pressagiava nada de bom para Dave. O Sr. Barry deu uma risada e aconselhou que Dave deveria ser sumariamente punido. Depois que o vizinho saiu, Anne consolou e acalentou a chorosa e trêmula Dora. Serviu-lhe o jantar e colocou-a para dormir. Então retornou à cozinha, no instante em que Marilla entrava com austeridade, conduzindo, ou melhor, puxando o relutante Dave coberto de teias de aranha que ela havia encontrado escondido no canto mais escuro do estábulo. Marilla o trouxe até o capacho no centro do assoalho e sentou-se ao lado da janela leste. Anne estava sentada, sem energia, à janela oeste. Entre elas estava o réu, em pé. Ele estava de costas para Marilla e parecia obediente, assustado, sem forças, mas seu rosto estava virado para Anne. E, apesar de estar um pouco envergonhado, havia um lampejo de camaradagem em seus olhos, como se soubesse que tinha feito algo errado e que seria punido por isso, mas que podia contar com Anne para dar umas boas gargalhadas sobre o assunto mais tarde. Porém, não foi um sorriso escondido que ele encontrou em resposta nos olhos cinzentos da jovem, como ocorreria se tivesse sido apenas uma travessura. Havia algo diferente, algo feio e repulsivo. Como pôde comportar-se dessa maneira, Dave? Ela perguntou pesorosamente. Dave contorceu-se com desconforto. Só fiz isso para me divertir. Faz muito tempo que as coisas estão terrivelmente quietas por aqui. E eu achei que seria divertido dar um grande susto em vocês duas. E foi mesmo. Apesar do medo e de uma pitada de remorso, Dave deu um sorrisinho diante da lembrança. Mas você contou uma mentira, Dave, disse Anne, mais triste do que nunca. Dave pareceu confuso. O que é uma mentira? Você quer dizer uma lorota? Mentira é uma história que não é verdadeira. Claro que eu contei, respondeu honestamente. Se não tivesse contado, vocês teriam ficado assustadas. Eu tive que contar. Anne começou a sentir a resposta de seus nervos ao medo e aos esforços na busca por Dora. A atitude impertinente de Dave foi o toque final. 2 grandes lágrimas brotaram em seus olhos. Oh, Dave, como pôde? Perguntou ela trêmula. Você não sabe quanto isso é errado? Dave ficou espantado. Anne estava chorando. Ele tinha feito Anne chorar. Uma onda de verdadeiro remorso inundou seu afetuoso coraçãozinho. Ele correu para Anne, atirou-se em seu colo, colou os braços ao redor do pescoço dela e irrompeu em lágrimas. Eu não sabia que era errado contar lorotas, sussurrou o menino. Como você esperava que eu soubesse? Todos os filhos do Sr. Sprout contam lorotas todos os dias e ainda faziam o sinal da cruz. Acho que Paul Irving nunca conta lorotas, e eu estou tentando muitíssimo ser tão bom quanto ele, mas agora acho que você nunca mais vai me amar. Você deveria ter me dito que isso era errado. Lamento terrivelmente ter feito você chorar, Anne, e eu nunca mais contarei outra lorota.
Dave enterrou o rosto no ombro de Anne e chorou torrencialmente. Ela, em um repentino relâmpago de compreensão, abraçou-o com força e olhou para Marilla por cima da cabeça, cheio de cachos. Ele não sabia que era errado contar mentiras, Marilla. Creio que podemos perdoá-lo dessa vez, se ele prometer nunca mais dizer coisas que não são verdadeiras. Nunca mais, agora que eu sei que é ruim, declarou Dave, entre os soluços. Se você me pegar contando uma lorota de novo, você pode... Ele buscou mentalmente por uma penitência adequada. Pode me esfolar vivo, Anne. Não diga lorota, Dave. É melhor usar a palavra mentira, ensinou a professora. Por quê? Questionou ele, descendo do colo e encarando-a com um inquisitivo rosto molhado pelas lágrimas. Porque lorota não é tão bom quanto mentira? Quero saber. É uma palavra tão grande quanto a outra. É um termo vulgar e garotinhos não devem usar esse tipo de linguajar. Tem um montão de coisas que é errado fazer, disse Dave com um suspiro. Nunca imaginei que existiam tantas. Sinto muito que seja errado contar mentiras, porque isso é bastante útil, mas como é errado, nunca mais contarei nenhuma. O que vocês vão fazer comigo dessa vez? Quero saber. Anne olhou para Marilla de modo suplicante. Não quero ser dura demais com o menino, disse Marilla. Ouso dizer que nunca alguém o ensinou que era errado dizer falsidades, e aqueles filhos dos Sprouts não eram boas companhias para ele. A pobre Mary estava muito doente para educá-lo de forma adequada, e suponho que não podemos esperar que uma criança de 6 anos de idade saiba esse tipo de coisa por instinto. Acho que precisamos simplesmente considerar que ele não sabe nada do que é certo e começar a educá-lo do princípio. Mas ele terá que ser punido por ter prendido Dora, e não consigo pensar em nada além de mandá-lo para a cama sem o jantar, como já fizemos tantas vezes antes. Você não tem outra sugestão, Anne? Acho que você é capaz de inventar alguma coisa com essa imaginação que você está sempre mencionando. Mas punições são tão horríveis e eu só gosto de imaginar coisas prazerosas, disse ela abraçando Dave. Ai, gente, a Anne também tem hora que... Nossa Deus, menina do céu. Já existem tantas coisas desagradáveis no mundo que é inútil inventar mais uma. Finalmente, Dave foi mandado para a cama, como de costume, onde deveria permanecer até o meio-dia do dia seguinte. Evidentemente, ele pensou sobre o assunto, pois mais tarde, quando Anne subiu para o quarto, ouviu chamar seu nome com doçura. Ela o encontrou sentado na cama, com os cotovelos sobre os joelhos e o queixo apoiado nas mãos. Anne, começou ele solenemente, é errado para todo mundo dizer mentiras? Quero saber. Certamente que sim. É errado para um adulto? Sim. Então Marilla é má, pois ela conta mentiras, ele disse decididamente. E ela é pior do que eu, porque eu nem sabia que era errado, mas ela sabe. Dave e Keith, Marilla nunca contou uma mentira em toda a vida, disse Anne indignada. Contou sim. Na terça-feira passada, ela disse que algo terrível iria acontecer comigo se eu não fizesse minhas orações todas as noites. Eu não tenho rezado há mais de uma semana só para ver o que acontece. E nada aconteceu, concluiu Dave com seriedade. Anne sufocou uma louca vontade de rir com a convicção de que isso seria fatal, e então empenhou-se seriamente em salvar a reputação de Marilla. Ora, Dave Keith, algo terrível aconteceu com você hoje mesmo, disse ela solenemente. Dave parecia cético. Acho que você quer dizer ser mandado para a cama sem jantar, respondeu com desdém. Mas isso não é terrível. É claro que eu não gosto, mas já fiquei tantas vezes sem jantar desde que cheguei aqui que estou começando a me acostumar. E vocês não economizam comida quando me mandam dormir sem jantar, porque eu sempre como o dobro no café da manhã. Não me refiro ao fato de ser mandado dormir sem jantar, e sim ao fato de ter contado uma mentira. E Dave... Anne inclinou-se sobre o pé da cama e apontou de maneira expressiva para o culpado. Quando um menino fala que não é verdade, isso é praticamente a pior coisa que pode acontecer, quase a pior de todas as coisas. Então, perceba que Marilla disse a verdade. Mas eu pensei que algo ruim seria emocionante, protestou ele injuriado. Marilla não pode ser culpada por algo que você pensou.
Coisas ruins não são sempre emocionantes, são frequentemente só desagradáveis e estúpidas. Mas foi extremamente engraçado ver você e Marilla olhando para o fundo do poço, disse ele abraçando os joelhos. Anne manteve a seriedade até descer as escadas. Então, ela sentou-se no sofá da sala de visitas e riu até a barriga doer. Gostaria que você me contasse a piada, disse Marilla um pouco sisuda. Não tive muitos motivos para rir hoje. Você vai rir quando ouvir isso, garantiu Anne. E Marilla de fato riu, o que demonstrava o quanto seu aprendizado havia avançado desde que adotara Anne, mas depois imediatamente suspirou. Acho que não deveria ter dito isso a ele, embora eu tenha ouvido o ministro dizer o mesmo a uma criança, uma vez. Mas Dave me irritou profundamente. Foi na noite em que você estava no centro em Carmody e eu o coloquei para dormir. Ele falou que não via motivos para rezar até que estivesse crescido bastante para ter alguma importância para Deus. Anne, não sei o que faremos com aquela criança. Eu nunca vi nenhuma igual a ele. Sinto-me completamente desencorajada. Oh, não diga isso, Marilla. Lembre-se do quanto eu era má quando cheguei aqui. Anne, você nunca foi má. Nunca. Percebo isso agora que estou aprendendo o que é maldade de verdade. Devo admitir que você estava sempre se metendo em tremendas confusões, mas sua motivação sempre era boa. Dave é maldoso pelo mero prazer de sê-lo. Oh, não acredito existir nenhuma maldade verdadeira nele, alegou Anne. É só travessura. E aqui é sossegado demais para ele, você sabe. Não há outros garotos para brincar e a mente dele precisa se ocupar com alguma coisa. Dora é tão recatada e educada que não serve como companheira de brincadeira para um garoto. Eu realmente acho que seria melhor colocá-los na escola, Marilla. Não, respondeu resoluta. Meu pai sempre dizia que nenhuma criança deveria ser encerrada entre as 4 paredes de uma sala de aula até os 7 anos de idade, e o Sr. Alan diz o mesmo. Os gêmeos podem receber algumas lições em casa, mas não irão para a escola até que tenham completado 7 anos. Bem, então devemos tentar corrigir Dave em casa, disse Anne animada. Mesmo com todos os defeitos, ele é realmente um garotinho muito querido. Não consigo evitar amá-lo. Marilla, isso pode ser uma coisa horrível de se dizer, mas honestamente, gosto mais de Dave do que de Dora, mesmo ela sendo tão boazinha. Eu não sei porquê, mas sinto mesmo, confessou Marilla. E isso não é justo, pois Dora não dá nenhum trabalho. Não existe criança melhor do que ela, cuja presença mal se nota em casa. Dora é muito boazinha, ela se comportaria bem, mesmo que não houvesse uma única alma para dizer-lhe o que fazer. Já nasceu educada, de modo que não precisa de nós. E eu acho, concluiu Anne, tocando em uma questão vital, que sempre amamos mais aqueles que precisam de nós. E Dave precisa muitíssimo. Ele certamente precisa de algo, concordou Marilla. Rachel Lynde diria que esse algo é uma boa surra. Ai, gente, que capítulo! Gente, eu sabia que esse menino ia aprontar, mas não, tipo, trancar rimando o celeiro na outra fazenda. Mas, enfim, a conclusão ali do capítulo foi bem bonita, né? As duas admitindo ali que gostam muito dele, apesar dele ser uma criança que adora arrumar uma encrenca. De novo, um ótimo capítulo, me diverti, adorei muito essa leitura, espero que vocês tenham gostado também. Então, se vocês gostaram, clique em gostei, isso me ajuda bastante, se inscrevam no canal. Se vocês gostam do conteúdo que eu produzo aqui no canal, por favor, indique o canal para outras pessoas, isso me ajuda muito mesmo. Eu fico sempre muito grata quando vocês podem compartilhar o meu canal com outras pessoas, isso ajuda o canal a crescer. Quero agradecer vocês por terem chegado até aqui no finalzinho do vídeo. E nós vamos nos ver nos próximos, pessoal. Muito obrigada e até logo. Tchau!